boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Miriam Trombeta, eu sou atual diretora de práticas profissionais da BNRS, Associação Brasileira de Enfermagem. Para a gente dar as boas-vindas e antes da gente iniciar aqui as nossas atividades, a gente gostaria de começar expondo, com todo o nosso carinho e admiração, uma homenagem da BEM aos nossos queridos colegas que lutavam e lutam bravamente, oferecendo o seu melhor, muitas vezes oferecendo as próprias vidas, mediante tudo que está acontecendo no serviço de saúde, né, em função da pandemia. Então, por favor, vamos rodar a nossa homenagem primeiro. A gente está com o vídeo no ponto? Ao vivo tem isso, gente. Só um momentinho que já está sendo providenciado. Então, gente, essa é uma mensagem curta, mas certeira, né, que a gente externa para todo o nosso respeito para com os colegas e com seus familiares. Bom, dando início, então, às atividades de hoje, sejam todos muito bem-vindos, novamente, bem-vindas. É uma satisfação estar aqui, revendo os colegas em maio, que é o nosso mês. Lembrando que nesse mês todo nós temos atividades da BEM, nós iniciamos no dia 3, com a abertura, tem live hoje, tem live amanhã e vai continuar tendo, e ainda nessa sexta-feira passada, nós tivemos uma live sobre humanização da assistência, experiências acumuladas na Covid-19. Quem quiser assistir, está disponível no YouTube da BNRS, as outras lives também estão lá, e essa também estará. E nessa live da humanização também estava presente a Elisandra Leites, que é a nossa primeira convidada a falar hoje. A Elisandra é supervisora assistencial das unidades de internação adulto do Moinhos de Vento, do Hospital Moinhos de Vento. E na sexta-feira, ela fez um breve comentário sobre o paciente pós-Covid, sobre os cuidados de enfermagem para esse paciente, e nos deixou querendo saber mais, Elisandra. Por favor, traz para nós o que a equipe de enfermagem está fazendo, como que são esses pacientes, quais que são os cuidados que se seguem com eles, que são pessoas que já passaram pela fase aguda da Covid, não é isso, Elisandra? Elisandra? Talvez ele esteja com probleminha de conexão. Vamos dar uma olhadinha aqui só um pouquinho. Ela teve dificuldade de se logar. Será que ela está presente na sala? Deixa eu dar uma olhadinha. Tá ali, Elisandra, aqui teu microfone está fechado. Fechou de novo. Ela está fazendo um sinal para a gente esperar um pouquinho. Eu acho que ela está com algum problema no comando ali de abrir e fechar o áudio. Vamos ver aqui.
A Tanise, eu acho que está no mesmo computador ao lado da Elisandra. Poderia passar para ela falar, mas a Tanise está, acredito, com o mesmo problema. Ela está falando no chat. Sim. Quem sabe tentar entrar pelo celular, então, Elisandra e Tanise. Elas estão conversando aqui pelo chat conosco. Vamos ali, então. Peço desculpas, pessoal, acontece às vezes os imprevistos quando a gente está nessas transmissões ao vivo, né? Tá fechado o teu microfone, Erika. Miriam, aproveitando que as colegas estão entrando, na sexta-feira, quando elas falaram sobre a atividade delas na unidade de Covid, no Hospital Moinhos de Ventos, e elas deram toda explanaram tudo que estão fazendo, como é que estão se portando, elas colocaram que o hospital e o grupo, a equipe, fez a Covid pós-Covid, né? E eu me lembro que a estudante de enfermagem, a técnica, diz, a gente ficou com pena, porque agora a gente estava muito bem já adaptada, e agora a gente passou para essa. E eu não tive possibilidade de falar, né? E eu vou aproveitar agora para dizer que coisa boa que a instituição fez isso, né? Quando a gente fala empatia, quando a gente fala se colocar no lugar do outro, na enfermagem é muito difícil a gente fazer isso. Eu sei porque eu sou enfermeira e eu já fui paciente. E é muito difícil uma colega se colocar no teu lugar. Pode fazer o maior esforço que quiser, a gente está num lugar e a gente está no outro. Mas esta experiência delas terem vivenciado toda uma situação durante algum tempo de pacientes que estavam naquele momento no ponto de maior risco do Covid, né, entubados, com uma situação de piora, esse é um momento que, quando elas estão no pós-Covid, elas vão se lembrar dessa situação que todos passam, e isso provavelmente, certamente vai estar auxiliando esse grupo a atender muito bem esses pós-Covid. Então, eu queria dizer isso para a aluna. Eu até queria que elas depois fizessem uma escrita, uma narrativa, que a gente pudesse publicar essa narrativa delas com essa Sim. experiência. Não uma pesquisa que diga, subiu tanto a febre, depois desceu, a gente fez o Covid. Não é isso, é a narrativa mesmo, é o sentimento delas, dos pacientes, naquele período, e o sentimento delas e dos pacientes no pós-Covid. Isso que, para mim, seria uma coisa bem legal, que a gente vai estimular elas na BEM, né? Então, sim, tem muito espaço para isso, né, Erika? No pós-Covid também, a gente vai ter espaço para essas manifestações todas, né? A gente tem muita coisa ainda que vai acontecer e a gente tem que registrar todos os aspectos, eu acredito. Eu queria aproveitar, então, esse tempinho que a gente tem aqui para informar todos que amanhã a live que a gente vai ter é uma live muito legal do paciente de ECMO. O título é Paciente com Covid-19 e oxigenação por membrana corpórea submetida à manobra prona, desafios do processo de enfermagem da pandemia. Vai ser amanhã, às 20 horas, uma live promovida pela Consiste, que é um grupo, um departamento dentro da BNRS. A Consiste é a Comissão de Sistematização da Prática da Enfermagem. E dentre várias outras atividades que eles desenvolvem, eles entraram na programação da Semana da Enfermagem da BNRS com essa live. Quem falou? Eliane, você está falando? Entrou, Elisandra. Conseguiu. A Elisandra está dizendo ali no chat, me aceita?
Renata, tem algum pedido? Estou no celular. Ah, Renata, por favor, aceita ela no celular. É isso, tá. Manda de novo. Pedido. Por favor, Elisandra. Tá fechado o microfone, então agora ela conseguiu, eu acho. Em outros tempos, a gente mandaria dizer, furou o pneu, não vou poder chegar. Agora não. Agora tem celular, tem computador do lado, tem uma série de... Algum jeito a gente tem que dar. E aí, Elisandra conseguiu? Tá contigo, Renata. Só aceitá-la. Eu acho que tu tá no link errado, Elisandra, porque não apareceu para nós aqui, não? Vou dar uma olhadinha aqui. Vou te reenviar. Aqui, vamos ver. Esse. Pra mim não tá aparecendo nada aqui, Elisandra. Ó, tá ali o link. Vamos ver se é aqui da Tanise. A Tanise tá aguardando aceite na sala, gente. Conseguiu? Tá. Agora vai dar. Espero que dê. Não, de novo o áudio não funciona. Ela tá no celular? Não. Ela Ela tá não dizendo tenta, que não. ela não tá tentando no celular, Miriam? Tá tentando no celular, ela tá fazendo sinal que sim. Ok. A Renata disse que não tem pedido no celular para entrar. Não tem outro computador por aí, Elisandra, que você possa tentar acessar, esse é a Tanise? Porque todo mundo está entrando, a Dagmar acabou de entrar na sala, não teve Sim, problema. A Jéssica. é alguma coisa do computador. Só tem esse computador, Elisandra? Ela disseria que está tentando em 4 lugares diferentes. Ela só... Vou reclamar para a TI do Moinhos. Ah, tu não tá no Wi-Fi do Moinho? Será que o Wi-Fi não tá bloqueando? Manda de novo o link ali, pessoal, porque saiu da tela. Ali, tá ali o link, Elisandra. O teu microfone fica abrindo e fechando, Elisandra.
Dá uma olhadinha com a nossa TI aqui. E agora, Elisandra? Eu não vejo ela saindo do lugar. Ela tem que trocar de computador, Elisandra. É só o teu microfone que não tá funcionando, Elisandra? Só o microfone. Uhum. E pelo celular, vocês não estão sendo aceitas, é isso? Não. Tem certeza que tá usando o link certo? Tem. Tu não tem um fone que tenha microfone no fone? Ó, entrou. Pronto. Então sai, ela está em 2 lugares, ela tem que sair de um. Uma enfermeira minha conseguiu me mandar um link. Tu vai sair isso, saiu de um para sair o eco. Tá bem, então, agora, por favor, Elisandra, vamos começar com a tua fala sobre o paciente pós-Covid. Primeiro, eu quero pedir lamento pelo acontecido. A gente já estava tentando desde as 5h15, né, se conectar, e a gente não estava conseguindo a conexão com a BEM, enfim, não sei o que realmente houve. Mas está bem. Primeiro, acho que é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, representando o Hospital Moinho e a assistência de enfermagem. Falando um pouquinho de Covid e um pouquinho da continuidade do cuidado, né, a gente... O que é a continuidade do cuidado, né? É a retomada dos processos, né? É a sequência do tratamento já iniciado para aquele paciente. Então, quando a gente recebe um paciente pós-Covid ou qualquer outro tipo de patologia, a gente segue uma sequência de plano de cuidado para esse paciente durante a internação, para garantir que o cuidado desse paciente seja o mais apropriado durante a internação e pós a alta hospitalar. Né? Então, quais os recursos que ele vai usar, como é que vai ser o cuidado desse paciente em casa, né? Se ele precisa de oxigênio, se tem alguém para monitorar e cuidar dessa sonda vesical de demora. Então, a gente faz toda essa continuidade desse cuidado para esse paciente pós-Covid. Então, para falar melhor desse assunto, quem vai conversar conosco, a gente vai fazer um bate-papo, até tínhamos pensado de interagir de uma forma diferente, mas não vai acontecer. Mas ela está aqui do meu lado, que é a enfermeira Tanise, que ela vai se apresentar. E aí, a gente vai seguindo e vamos fazendo as perguntas, tomara que dê tudo bem certinho até o final. Tudo bem? Tudo bem, Denise. Então, a gente está agradecendo, né, essa oportunidade, o convite que a BEM nos fez. É ótimo estar aqui representando o Hospital Unhas de Vento. Eu sou Tanise Gonzato, então, hoje enfermeira assistencial da Unidade de Internação Adulto pós-Covid. Então, só para vocês entenderem, assim, anteriormente nós atendíamos um perfil de paciente, que era o paciente Covid, e hoje somos referência nesse cuidado pós-Covid. Com isso, acabou que tivemos que nos reorganizar, né, em relação ao cuidado com o paciente, a fim de contemplar todas as suas necessidades. Foram inúmeros os desafios que encontramos ao longo de todo esse processo, em relação à adequação, em relação à estruturação de quadro. Nesse meio tempo, tivemos contratações de novos colaboradores, tudo a fim de contemplar aquela necessidade que o nosso paciente precisava. Esse momento foi super leve, assim, devido a todo o amparo, respaldo e apoio, né, que a instituição, quanto ao preparo dessas equipes, em relação ao apoio, né, que a instituição nos fornece. Então, esse colaborador pode trabalhar com todas as condições seguras, né, para poder exercer da melhor forma possível as suas atividades. Com a mudança desse perfil do paciente COVID, o que acontece? Anteriormente, a gente atendia o paciente COVID, era aquele paciente mais grave, aquele paciente que tinha inúmeras intercorrências durante a sua internação,
e hoje não mais. Hoje a gente atende aquele paciente que chega para nós mais estabilizado, porém com muitas sequelas e comprometimento, né? Que são eles aqueles comprometimentos neurológicos, motor, respiratório, cognitivo. Então, os cuidados frente a esse paciente tiveram que ser modificados, readequados, e com isso tivemos que treinar toda a equipe para que pudesse dar esse suporte para o nosso paciente. Então, com isso, acho que o que a Tralise tem nos trazido ali dessa adequação de treinamentos, os treinamentos, então, a gente conseguiu fazer os treinamentos de forma online, ou em pequenos grupos, né, em loco, nas unidades de internação. A gente realizou rounds multidisciplinares, né? O que são os rounds? A gente conseguia reunir a equipe, uma assistente social, a fono, a própria fisioterapia, junto com a equipe de enfermagem e com o médico, e a gente traçava os planos de cuidado para esse paciente junto com a equipe, então, completa. Nisso, a gente conseguia organizar as altas desses pacientes, né? Naquela semana, um assunto que a gente falava, que nós chamamos no nosso hospital de briefings, a gente conseguiu organizar, então, os briefings da semana. Então, naquela semana, na unidade pós-Covid, desculpa aqui, naquela unidade pós-Covid, a gente teve muitos eventos adversos relacionados, por exemplo, a uma infecção de catéter, a gente trabalhava a semana inteira com aquele assunto do briefing. Para que a gente diminuísse, então, os eventos adversos e conseguisse manter o dano zero no paciente. Então, com toda essa reestruturação, né, a gente, até eu falei um pouquinho na live de sexta, que hoje a gente tem os grupos assistenciais dentro do Hospital Moinhos, que são grupos de referência. Por exemplo, eu, então, lidero o grupo de pele no hospital, então, onde a gente tem toda a estrutura de um grupo, tem mais de 26 anos na casa, que se chama Agreste, mas a gente também tem o time de terapia infusional, o time de uro dentro da casa, o grupo de quedas, que monitora todas as quedas dos pacientes. Por exemplo, um paciente pós-Covid, ele vem muito debilitado com força motora, então ele acaba se sentindo seguro para levantar do leito e acaba tendo uma queda, então a gente monitora qual é o treinamento, qual é o cuidado que a gente vai ter com aquele paciente, né? E como a Tanise disse, trazendo para vocês, foi um grande desafio, porque essa unidade que a gente tinha, que era referência, que eram mais de 40 leitos, ela era uma unidade COVID. Depois que começou a diminuir o número de leitos de pacientes COVID, a gente se tornou uma unidade pós-COVID. E qual foi o nosso maior desafio? O maior desafio foi o engajamento da equipe, a parte complexa desse paciente que chegava até nós, e como é que a gente iria fazer a reabilitação desse paciente, né? Como é que eu ia monitorar esses exames clínicos desse paciente, como é que ia ser a conversa com o médico assistente. Então, a gente conseguia se desenvolver e procurar quais eram as melhores práticas que a gente tinha, a gente lia sobre o assunto, fazia grupos de estudos, para a gente saber o que estava acontecendo, por exemplo, no Albert Einstein, o que estava acontecendo no Hospital Conceição, para que a gente conseguisse, junto com as outras equipes, conseguir dar o melhor cuidado para aquele paciente. Será que é só aqui que a gente está tendo uma redução de equipe, ou que a gente está tendo muitos atestados, ou o que a gente vai fazer para melhorar isso, né? E aí a gente foi se reestruturando, então, enquanto equipe, e tentando entender o cuidado para esse paciente, né? A nossa missão dentro do hospital, ela é cuidar de vidas. E dentro do nosso mapa estratégico está o cuidado centrado no paciente, que eu acho que vem ao encontro, né, Miriam, do assunto que é a continuidade do cuidado. O paciente, cada vez mais, ele tem que estar envolvido no tratamento dele e no cuidado dele, né? Que aí cabe nós, enfermeiros, fazer essa parte, né? Saber, e o paciente que acaba retornando para nós, por exemplo, que ele fica numa CTI 30, 40, 60 dias, ele volta muito debilitado. Né, ele volta com a força motora prejudicada, ele volta com traqueostomia, ele volta com sonda vesical, ele volta com lesões enormes que a gente tem que fazer o tratamento, né? A gente conversando um pouquinho, eu e a Denise, hoje a gente estava revendo os cuidados, a própria terapia por pressão negativa, que nós no hospital somos certificados e instalamos a terapia, também para nós foi um grande avanço, porque antes não estávamos tendo lesão, tinha diminuído, né? A gente estava tendo um indicador de lesão de 2,2, que foi em 2019, né? Hoje os hospitais magnéticos atingem 1,25 de resultado, e a gente estava muito bem, quando veio um boom de lesão por pressão, e aí? O que a gente vai fazer?
né? Como é que a gente vai se reestruturar com a equipe, né? Aí a gente também tinha preocupação, né, Miriam, de cuidar daqueles colaboradores que estavam usando, né? Eu falei disso na sexta, mas desde a máscara, desde do protetor, né, facial que machucava. Então, além do paciente, a gente também tinha que cuidar do colaborador. Vou falar da parte do colaborador, tá? A Tanise está aqui do meu lado, acho que ela conseguiu se conectar, ficar melhor. Fica assim, com certeza. Não, vai dar microfone. Acho que não vai dar, tá? Oi. Então, acho que a Elis já abordou bastante assuntos importantes, assim, relacionado ao nosso paciente, né? Esse perfil do paciente que recebemos em nossa unidade hoje, que em sua maioria são os pacientes traqueostomizados. Então, a equipe teve que ser treinada em relação a esse perfil de paciente, algo que não víamos há bastante tempo, como eu falei anteriormente. Antes lidávamos mais com a questão de urgências do paciente, né, relacionadas às intercorrências, e aquele paciente que levaríamos, então, para a CTI para ser atendido em caráter de urgência. Muitos pacientes fazem a decanulação em unidade, então a equipe de enfermagem tem total preparo para isso, né? Em conjunto com a fonoaudióloga, em conjunto com todos os médicos assistentes, a gente vai realizando esses cuidados junto com o paciente. Recebemos em nossa unidade pacientes com perfis com sonda vesical de demora, com sonda de alimentação. Então, lesões de pele, como a Elis mesmo já falou, temos que trabalhar com as questões relacionadas à perda motora do paciente, a fraqueza extrema que esse paciente chega em nossa unidade, né? Possibilitando e potencializando, então, o risco que esse paciente tem em relação a ter, né, propensão a quedas. Recebemos em nossa unidade muitos pacientes, não mais fazendo uso de alto fluxo, né, porque ele já está mais estabilizado, mas sim aquele paciente que faz ainda terapia com oxigênio-terapia, né, com oxigênio, então, devido às trocas gasosas ainda estarem meio prejudicadas. Então, a equipe de enfermagem teve que se readequar em relação a todos esses cuidados, né, e se tratando, assim, em relação aos planos de cuidado do paciente, ele não modifica muito de qualquer outro perfil de paciente, mas, claro, ele acaba se tornando um pouco mais complexo, né? Mas acaba que a gente tem um comprometimento em relação à aferição rigorosa dos sinais vitais, né? Porque esse paciente vai ter que ser acompanhado em relação à sua saturação. Esse controle de sinais vitais ele é feito de 6 em 6 horas, afinal de contas ele já está em uma unidade de internação e, portanto, estabilizado. Cuidados relacionados a todos esses dispositivos, né? É de responsabilidade da equipe de enfermagem. O paciente, em sua maioria, usa PIC ou catéter central. Dificilmente a gente consegue manter o paciente apenas com acesso venoso periférico em função do tempo prolongado de internação. Então, a gente acaba se optando por uma via mais calibrosa, mais segura. Existe o controle, então, em relação à monitorização clínica desse paciente, né, que são os exames médicos, aqueles que o médico vai fazendo a realização periódica, que é para poder fazer o acompanhamento ali dos indicativos das funções renais, do fígado, da própria gasometria, né? O médico faz o acompanhamento em relação à coagulação do paciente, para ver se o paciente ainda tem a necessidade de seguir utilizando os anticoagulantes ou não. Então, são essas as questões assim que a equipe acaba abordando, né, em relação aos cuidados de enfermagem. Eu acho que é bem importante que a Tanise tenha nos trazido ali, e eu acho que também, como a gente está relatando e dizendo os nossos grandes desafios que a gente teve em Covid e pós-Covid, mas a gente pode trazer para vocês que a gente fez muitos planos de cuidado. E um dos planos de cuidado, né, a Tanise trabalhava comigo na linha de frente do Covid, a gente tinha bastante, não era dificuldade, mas a gente acabava acontecendo muitos erros, por exemplo, com a enoxaparina. Então, a gente criou instrumentos que fizessem que a gente... Não estamos ouvindo?
Não, tá, a gente tá muito interessante o que tu tá falando, mas a gente não tá conseguindo ouvir porque tá com eco. Acho que a Tanise tem que fechar o áudio quando tu abre o teu. Melhorou, Miriam? Agora sim. Que bom. Vocês conseguiram escutar ali eu falando do instrumento? Não? Tá. Então, eu estava só complementando a fala da Tanise em relação aos cuidados, o quanto foi importante a gente se reestruturar quanto equipe e se reinovar, e tentar ver coisas que eram tão simples na prática, mas que acabavam, então, nos prejudicando. Deixa eu só aqui, só a gente vai baixar aqui, baixa aqui, tá? Bota lá em cima. Aí. Deu, melhorou. Então, por exemplo, na unidade COVID que nós trabalhamos e fomos da linha de frente do hospital, na unidade D1, por exemplo, nós tínhamos muitas dificuldades para a gente garantir que a enoxaparina fosse feita da melhor forma e que a gente conseguisse cumprir a prescrição. Então, o que a gente fez? A gente criou um instrumento de gatilho, onde a gente conseguia ver quais eram as prescrições que tinha para aquele dia, para aquele paciente. A gente conseguiu, por exemplo, fazer também quanto à saturação do paciente, qual era o gatilho que esse paciente tinha, a gente também criou um instrumento. Então, eram coisas muito simples e que a gente foi se adaptando à forma do COVID, né? E porque aí isso acabava evitando, então, se o paciente tinha um gatilho, na passagem de plantão a gente reforçava que ele tinha um gatilho de 80% era o gatilho dele, a gente já ficava de olho nesse paciente, né, se baixasse para o 79, por exemplo. Então, a gente acabou trazendo isso só para conhecimento, assim, são coisas bem simples, que eram muito importantes, a gente reforçava muito a passagem de plantão, né, uma passagem de plantão com muita propriedade, que evitava erros, né, porque às vezes o paciente COVID, ele tinha uma dipirona, por exemplo, e se ele apresentasse algum sinal e sintoma, a gente, né, monitorava e entrava mais, ou se ele entrava em alto fluxo. O paciente pós-COVID, para nós também foi um desafio. A gente perguntando, mas o que muda hoje do paciente pós-COVID para o nosso paciente, por exemplo, que vem de um bloco que faz uma bariátrica? O paciente também é complexo, mas os cuidados eram um pouco diferentes. Então, a gente foi estudar, né, quanto equipe, tudo que se tinha, desde um TEP, o que ocasiona, qual é o tempo que eu tenho que monitorar os sinais, o que eu tenho que cuidar no dreno, quanto que de diurese esse paciente tem que ter, qual é a PA dele que para ele fica bem, quanto que é a saturação desse paciente. Então, no começo, como a Tanise disse, que a gente foi muito desafiada e a gente está sendo até hoje, porque, por exemplo, na unidade que nós lideramos, a unidade era uma unidade com paciente COVID. Tinha no pico ali né, a Tanise está aqui comigo, mas eu acho que é melhor a gente até falar aqui juntinhas, que aí ia ficar melhor. No paciente COVID, a gente tinha o desafio de aprender um novo. E no paciente pós-COVID, a gente tinha que se reinventar nos cuidados e dar o melhor cuidado para aquele paciente o tempo inteiro, né? Que a equipe não estava acostumada com esse paciente autocomplexo, né? Que tem a lesão, que tem a sonda, que tem a tráqueo, que tem uma ecocardio, a gente cuidava, né? Lembrando também de toda a questão emocional, né? Que a gente teve que aprender a lidar com essa questão, né? Porque ela é muito intensa no paciente perfil COVID, né? Que está muito relacionado ali à fragilidade que o paciente retorna do CTI, porque ele teve contato muito próximo com a morte, né? São inúmeros os relatos que a gente tem, né, dos pacientes que nos abordam essas questões. Inúmeros os casos também onde o paciente está se recuperando, porém ele ainda tem CTI. A mãe com Covid, o pai em estado crítico. Então, a gente teve que, além de toda a parte técnica e toda a parte, né, a gente teve que também saber lidar com essa questão frente ao paciente, né? E trazer um apoio emocional para ele, trazer um cuidado todo especial em relação a essas questões. Eu acho que é bem importante que a Tanise fala, porque nós temos as restrições de visita no hospital, né, por uma medida de segurança. Então, o que acontecia? O paciente que internava conosco, COVID positivo, e muitas vezes ia para o CTI e depois retornava, como que a gente iria fazer para ele se integrar com a família? A família tinha preocupação, meu Deus, né? Ele voltou cheio de uma sonda, ele não está conversando, ele está debilitado. Como é que a gente iria fazer essa rede de apoio dele?
Até porque logo, né, a gente pretendia dar alta para esse paciente, né, porque a vontade deles era de ganhar alta. Então, isso existia uma preocupação muito grande com a gente, equipe, e por isso até que a gente fazia os rounds, e continuamos fazendo os rounds multidisciplinar, porque o paciente se sentia muito frágil, né? A gente trouxe muitas coisas de cuidado humanizado na sexta-feira, que era o cuidado que a gente dava para o paciente, principalmente para esse paciente pós-Covid. Também, ó, se você venceu, você é um vitorioso, a gente dava um bilhetinho de vamos lá, continua, né? E o paciente, assim, uma coisa que até a professora Érica me perguntou, né, na sexta, né? O que a gente conseguia ver com tudo isso, né? Era a gratidão do paciente de estar ali com a gente, assim. Ele se sentia extremamente grato por qualquer coisa que a gente fizesse para ele, porque esse paciente, ele valoriza, né? O que traz de lição, né? Ele valoriza a vida de uma outra forma, assim. E a equipe também começa a enxergar ele de uma outra forma, né? Então, assim, a gente hoje recebeu a nossa irmã Iris, que estava mais de um ano afastada do hospital, né? Ela é velhinha, né? E tem todo o cuidado com ela. E hoje ela retornou às atividades. Eu acabei até me emocionando em receber ela. A gente foi, recebeu ela, né? Então, assim, o quanto isso mexeu com todo mundo, assim, né? Da forma de cuidado. A gente tinha que cuidar dela, ela também tinha que se cuidar. Então, ela retornar para o hospital, que é o símbolo do hospital, a nossa irmã. Então, assim, ela voltar para nós é um motivo de esperança, né? De cuidado, de continuidade do cuidado, assim, né? Falando em continuidade do cuidado. E a enfermagem, eu acho que é exatamente isso, é cuidado, né? É o cuidar, e que a gente falou muito de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Eu ter o cuidado com a Tanise, que trabalha comigo, eu ter o cuidado daquele familiar ou daquele próprio cuidador que também vai estar ali junto, dele não se contaminar, dele não trazer para o paciente uma infecção por não lavar a mão e mexer num catéter, por exemplo, né? Então, a gente faz uma coisa, eu acho bem legal, que é muito importante da gente falar, e que a gente faz, é o cuidado com a higiene das mãos, né? A gente teve o Dia Mundial da Higiene das Mãos, a gente trabalhou isso e trabalha até hoje, toda semana a gente fala de higiene das mãos, né? A gente faz os 5 momentos, o porquê, porque a gente acredita que é a melhor maneira, mais segura e eficaz que tem para todo tipo de infecção que tem no mundo, né? E é prático, simples, é só lavar a mão, né? Higienizar a mão. Então, isso é uma coisa também que no paciente pós-Covid a gente fala muito. O senhor vai para casa com a sua sonda, mas o senhor tem que ter o cuidado disso, de não colocá-la no chão, de cuidar disso. Então, a gente consegue fazer, e hoje a gente tem dentro, e hoje o nosso técnico de enfermagem, na própria evolução dele, no próprio sistema, ele tem a aba ali de plano educacional. Então, ele consegue fazer todas as orientações junto com o enfermeiro. Ah, ele voltou com uma estomia, como é que a gente vai fazer o cuidado desse estômago? Quem vai desenvolver? Antes nós tínhamos, né, tá parado no hospital, que são os grupos de familiares, né, a Tanise faz parte do grupo, eu faço parte do GREST, então falar um pouquinho do teu grupo, como é que é o cuidado, Tanise. O grupo, então, ele está bem ativo justamente nesse momento em relação à pandemia, né? Eu participo hoje do grupo de quedas, então ele vem bem ao encontro, né, do tema, né, abordado em função da fragilidade do paciente COVID, né? E quando a gente fala em fragilidade, é se referindo à fragilidade mesmo, à fraqueza que o paciente se encontra, porque esse paciente, muitos deles, eles têm que reaprender a caminhar. Essa é a frase que a gente mais ouve, assim, dos fisioterapeutas, né? E o que acabou ocasionando isso, né? O paciente ainda não tem total conhecimento das suas condições, né, físicas após a contaminação, após a doença, então acaba ocasionando um alto índice de pacientes propensos à queda. Então, assim, o grupo foi muito ativo nesse momento, né, ele aborda tanto questão em relação ao paciente, quanto à equipe de enfermagem, né, que são os replicadores, que são os que vão ter o cuidado lá na beira do leito. Faço parte também do grupo de EMTN, que é o grupo responsável pela nutrição, né, integral dos pacientes, e o que também vem bem de encontro com o assunto, né, porque assim como o paciente ele aprende a caminhar novamente, ele aprende a se alimentar. Muitos pacientes estão entubados no CTI, vêm, como a gente já comentou, né, traqueostomizados, então com a fono, junto, né, em parceria com a fono,
existe um trabalho bem intenso em relação a isso. Reensinar esse paciente a se alimentando novamente, a estar podendo se comunicar novamente com os demais. A gente tem muitas coisas que a gente acaba falando de cuidado, né, Miriam? Eu não sei se você gostaria de nos contar alguma coisa, a gente também tem outras coisinhas para nos falar, mas eu acho que para a gente interagir um pouquinho e trocar um pouquinho. Eu queria fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês estavam falando ali no início, né, dos rounds, para traçar os planos de cuidados, falando do trabalho por times, né, eu achei muito legal isso, e até me lembrei da live que a gente teve de relações interprofissionais, que a gente falou bastante dos rounds, e essa questão da comparação com outras instituições também é uma coisa que deixa muito rico, né, o nosso trabalho. Eu queria perguntar sobre os rounds, vocês fazem sempre? Como é que funciona essa questão dos rounds com esses pacientes pós-Covid? A gente já tem implementado dentro da instituição o round, né? Ele é uma folha de prontuário também, onde a gente usa e estimula a equipe, não só agora em tempo de pandemia, mas isso já é implementado na nossa instituição, onde ali participa desse round toda a equipe multidisciplinar, né? A equipe, ela é super importante, principalmente a psicologia, a própria assistente social que trabalha conosco, que envolve, tem todo o cuidado. A gente tem um grupo de alta no hospital que é um pouco diferente do grupo multidisciplinar que faz ali a orientação e o cuidado, né? O grupo de alta, ele auxilia ali na hora da alta, o que precisa, se precisa de uma cadeira de rodas, se precisa da dieta, enfim. E nessa equipe multidisciplinar e dos rounds, a gente discute realmente o plano de cuidado para aquele paciente. Quem é que está cuidando dele, como é que ele vai ir para casa, vai seguir com medicação, que nem a Denise falou do PIC, ele está com acesso venoso, mas ele vai ficar mais de 5 dias, mais de 10 dias, vamos ficar funcionando esse paciente, ou vamos colocar um PIC nesse paciente, um catéter, né? Quais os cuidados? Ele voltou com sonda, mas será que não está na hora de tirar essa sonda para evitar uma infecção do trato urinário, para evitar mais uma porta no paciente? Então, a gente, nesse momento desses rounds, a gente discute. Durante um tempo, a gente se reunia muito seguido. Mas eu queria perguntar quando que acontecem, como é que é a periodicidade dos rounds? Os rounds acontecem uma vez por semana. Sou liderança da unidade, por exemplo, oncológica, né? Na unidade B1, por exemplo, a gente discute os rounds todas as terças-feiras às 9 da manhã, então vem a equipe toda multidisciplinar, cuidados paliativos, então tem toda a equipe que a gente traça o cuidado para aquela semana, para aqueles pacientes. O enfermeiro está sempre? Sempre. O enfermeiro é o que faz e puxa o round, né? O enfermeiro é que organiza e diz, olha, Guri, hoje nós vamos discutir tais e tais pacientes, como é que vai ser, e ele junto com a equipe técnica, tá? Que eu acho que isso é bem importante. Os nossos técnicos, eles atuam na ponta conosco o tempo inteiro. Por exemplo, nos grupos que eu lidero, por exemplo, no grupo de pele, o técnico, ele faz parte junto comigo. Se eu vou, por exemplo, para um treinamento que eu vou lá para São Paulo, o meu técnico vai junto comigo. Ele age e atua igual como enfermeiro. A gente capacita eles porque a gente acredita no valor da equipe técnica igual ao valor da equipe do enfermeiro, qualquer outra equipe dentro da casa. E ele que faz a ponta, a gente acredita, e melhorou muito, quando a gente começou a envolver a equipe técnica em todos os processos, a gente já envolvia. Mas quando eles se inseriram dentro do grupo e se sentiram empoderados nesse cuidado, trouxe uma diferença enorme para todos os restos dos resultados. E trazendo, Miriam, um pouquinho dos rounds, Denise, quer acrescentar alguma coisa? A gente cuida disso, por exemplo, no round multidisciplinar na unidade oncológica, a gente tem um minuto do silêncio. O que é o minuto do silêncio? A gente consegue, o paciente que entra em sedação, que vai ir a óbito naquela semana, a gente já organiza o minuto do silêncio, por exemplo, e a gente continuou fazendo isso em tempo de pandemia. Então, a gente tem um avental que a gente usa, tem escrito o Minuto do Silêncio, a gente agradece e conversa com a família, a gente faz uma homenagem àquela pessoa que está partindo. Então, a gente lê uma mensagem padrão, a gente não fala de religião, nada, respeitando, mas homenageando aquele corpo que está partindo, aquele indivíduo, né, que é o amor de alguém. É bem nesse sentido que a gente faz. É muito bacana, em tempo de pandemia, quando a gente ia fazer a instalação de uma morfina, por exemplo, a gente colocava morfina e embaixo a gente escrevia amor. Posso te dizer que positivamente isso gerava um impacto muito importante e até na equipe, principalmente no paciente e no familiar.
porque logo, a gente instalava uma sedação às 10, à 1 da tarde aquele paciente já partia. Então, assim, o cuidado que a gente faz com os pacientes, mesmo sendo Covid ou pós-Covid, ele é exatamente isso, assim, a gente trabalha muito com a compaixão, com a empatia, lado a lado, colocando sempre no lugar do nosso paciente, mais uma vez eu reforço, está no nosso planejamento estratégico, né, o cuidado centrado a ele. A gente faz muitas ações, a gente também fazia visita PET, por exemplo, no paciente pós-Covid, no paciente Covid. A gente teve muitas situações, por exemplo, que nem a Tanise nos trouxe, que a esposa estava internada e o esposo estava no CTI. E muitas vezes o esposo estava indo a óbito. Como é que a gente ia organizar esse processo? Então, a gente se envolvia quanto equipe, né? E muitas foram as vezes, né, que acabou aliando as equipes e levando esse paciente até o CTI para que pudesse se despedir desse ente querido, né? E nós víamos, assim, um benefício gigantesco para o paciente, até em relação à sua melhora, né? Então, mais alguma pergunta, Com Miriam? certeza. Sim, eu quero perguntar mais uma coisa para vocês. O plano de cuidados, esse paciente que vocês estão falando, que é da unidade pós-Covid, é uma unidade de internação, né? Então, assim, Sim. o plano de cuidados para ele, para esse paciente, é bem diferenciado com relação ao perfil do paciente, que é diferente do perfil médio de um paciente de internação, né? Como vocês falaram, eles vêm com muito mais dispositivos e muito mais invadido, né, para receber os cuidados. E aí tu falou sobre instrumentos assistenciais de gatilho. Eu achei muito interessante isso que vocês trouxeram. Eu queria saber um pouquinho mais como é que foi elaborado isso, como é que foi construído? Tá, os instrumentos, na verdade, é assim, né? A primeira coisa, a passagem de plantão super eficaz dentro do que a gente acredita que a passagem de plantão é o instrumento mais eficaz que existe em toda a enfermagem. Uma comunicação efetiva, ela tem sucesso absoluto. De eu entender e de eu reforçar e fazer o feedback com aquele funcionário, né? Qual é o exame que tu tem? Quanto é que é o gatilho desse paciente? Quanto é que é a saturação? A gente teve muitos pacientes, por exemplo, e eu, por exemplo, lidero o grupo de DM dentro da casa hoje, e a gente sabe que hoje 30% dos nossos pacientes são DMs. E muitos pacientes pós-Covid, eles desenvolvem altos índices, por exemplo, de glicemia ali, né? A diabetes do paciente fica muito alterada. Então, como é que eu vou conseguir monitorar e atender esse paciente? Então, o que acontece? E nisso, para evitar danos e eventos adversos no paciente, a gente, por exemplo, criou um instrumento onde a gente colocava todos os leitos, bem manual mesmo, depois a gente digitou no Word e colocava ali a saturação do paciente conforme a prescrição, porque o médico colocava em observação, gatilho tal. Como é que era a prescrição, Denise? O alvo do paciente. Esse paciente tinha um alvo estipulado, né, pelo médico assistente, onde no decorrer da sua internação ele ia alterando, né, conforme a recuperação do paciente. A equipe de enfermagem já estava bem treinada em relação a isso, então servia realmente como um gatilho para a equipe de enfermagem para se atentar em relação àquele paciente que podia não estar tão bem, né. Então, todas as atenções eram centradas para ele, até que ele se restabelecesse, até que a gente visse com o médico alguma conduta, né, ideal para aquele paciente. Acho que é bem importante que a gente mudou vários fluxos dentro da casa, até mesmo das gaso, né? As gasometrias que eram coletadas num fluxo, que vem o resultado crítico, como é que a gente ia organizar, a prescrição, se realmente estava completa, desde o O2 instalado, desde o Mepilec instalado. A gente melhorou a própria prescrição para o paciente COVID em alto fluxo, a gente criou dentro da casa uma prescrição padrão que facilitasse, então a gente iria instalar um alto fluxo num paciente numa unidade de internação, até ele conseguir se reestabelecer e ter leito em CTI, porque teve momentos que a gente não tinha leito em CTI e esse paciente ficava conosco, né? E o que acontece? E esse paciente, a gente conseguia, então, organizar isso com a equipe. Então, com a prescrição padrão, a enfermeira chegava ali, prescrevia, e já logo ela já conseguia retirar todos os materiais da Pyxis, ela já conseguia dar um atendimento mais rápido, a gente já conseguia garantir uma checagem mais eficaz em função da sustentabilidade do hospital, e aí, com isso, a gente ia, então, se reestruturando e a gente começava a ver processos simples que faziam uma diferença enorme ali, desde colocar, por exemplo, uma água destilada, né, Tanise, na prescrição, que fazia falta às vezes que não tinha na Pyxis, que demorava, que o colaborador tinha que buscar até a farmácia. Então, a gente foi fazendo coisas simples que ajudavam muito o processo lá na ponta.
Tem gente que acha que não conhece, né, a Pyxis. A Pyxis é uma distribuidora de... Explica o que é a Pyxis. É como se fosse os medicamentos ficam ali, então tu tem que ter a digital, né, para retirar o medicamento com mais segurança para conta determinada daquele paciente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dispensadora automática, né? Exatamente, uma dispensação automática e com segurança para aquele paciente. Então, por exemplo, se eu for lá, vou retirar um potássio e aquele paciente não tem prescrito, não tem para conta daquele paciente. Então, eu consigo ter um alerta de segurança também e também a sustentabilidade para cair direto na conta do paciente. Tem uma pergunta ali no chat para vocês duas. A professora Érica está perguntando quais os maiores medos da pessoa com Covid e dos funcionários que atendem essas pessoas. Então, o funcionário, se referindo ao funcionário, né, então, no início dessa pandemia toda, o maior medo da equipe de enfermagem era em relação à contaminação, em relação a estar lidando com algo novo, né, eu acho que assim foi em todas as instituições, mas isso logo foi resolvido em relação a todos os treinamentos e todas as abordagens que foram feitas com as equipes, né. Então, a gente sentia a nossa equipe muito segura trabalhando em relação a essas questões. E o paciente, como eu já havia dito anteriormente, o maior medo, assim, percebido dele era o medo da morte. Era a insegurança, né, da instabilidade repentina. Eles vinham com histórias, assim, de que o meu familiar foi assim. Então, é difícil tu tirar isso, né, da visão dele. Ele vai seguir sempre por essa margem de que hoje eu estou bem, mas amanhã eu não sei como eu estarei. Tem mais a questão, então, relacionada aos familiares, né, muitos deles estiveram entubados, vieram para o quarto, mas ainda tinha o pai entubado lá no CTI, então essa era a maior fragilidade assim, relacionada ao paciente. Posso falar um pouco, Miriam? Claro, Érica. Nós vemos uma catástrofe geral aí no Brasil em relação ao Covid. No mundo não existe um lugar igual ao Brasil, né? E um pouco me preocupa se a gente fica tranquila, não é nada com vocês, me fica tranquila, porque não é uma situação tranquila. E a literatura toda diz que os erros acontecem sempre com as pessoas que são as mais preparadas, porque as menos preparadas são aquelas que têm mais preocupação no não errar, buscar ver isso. Então, eu queria dizer para vocês assim, busquem conversar mesmo com os familiares, com os pacientes e com a equipe, porque eu duvido que eles tenham tranquilidade, que não tenham mais medo, sabe? Eles têm famílias, eles têm filhos, eles têm pais, eles têm irmãos, e eles atendem pessoas assim o tempo inteiro com Covid, que é uma doença que mata, e muito aí no Brasil. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para a gente eu não estou dizendo que vocês estão banalizando, mas acaba que fica uma banalização, porque como todo mundo tem Covid, todo mundo está saindo, e claro, os pacientes se curam, os pacientes estão se curando, né? Então, isso é uma preocupação minha, como pessoa, como enfermeira. E a segunda, assim, uma dos maiores, para prevenir o Covid é a máscara, né? Então, a máscara e a lavagem de mãos são as duas medidas que não dão para deixar, não é uma nem outra, são as duas. E eu diria até que a máscara é mais importante, porque a contaminação é pela via respiratória, né? Então, eu quero dizer que vocês estão de parabéns, eu estou ouvindo coisas que eu gostei. Eu sou um pouco crítica no sentido tecnocrático, assim, e eu fiquei um pouco preocupada, porque a Terezinha que está aí me ouvindo, que é professora de administração, e tem a Dagmar, parece que eu estava ouvindo Taylor e Fayol, né? Tudo muito compartimentalizado, tudo muito, porque tem a equipe da pele, tem a equipe disso, tem a equipe daquilo, o paciente está todo retalhado. Esta é uma crítica das enfermeiras administradoras. E hoje em dia, não, a gente quer unir. Vocês têm o round, eu estou entendendo que é no round que vocês estão juntando os conhecimentos. E eu acho que isso é importante ficar aqui, dar essa visão, né? Que existe essa compartimentalização, mas existe o round. Eu não estou dizendo que o round resolve tudo, porque o round a gente tem há muitos anos
e o round só é um trabalho interprofissional ou interdisciplinar se a prescrição e o plano está dentro das condutas de todos os profissionais, né? Mas eu não posso ver isso, senão, mas eu estou entendendo que vocês fazem isso, né? Vocês juntam todas as informações de todas as equipes e dali sai um plano. Mas eu estou dizendo, vou repetir, Elisandra e Tanise, assim, vocês têm muito a contribuir com a enfermagem se vocês conseguirem escrever isso. E só a última pergunta que eu queria fazer, mas isso não é só de curiosidade mesmo, assim. Vocês têm ideia dos pacientes que saem de vocês? O que está acontecendo com eles em casa? Vocês fazem esse controle? Isso me veio assim. A gente, professora Érica, eu acho bem importante as suas colocações, né? Tanto é que a gente faz as lives e as grandes discussões para a gente realmente pensar de uma forma diferente, nós somos diferentes, né? E para a gente se complementar. Eu acredito que o enfermeiro, ele é dono do paciente, a gente tem essa visão aqui, assim, ele é o dono, o advogado do paciente, né, junto com as outras equipes, né, a gente olha sempre o paciente como um todo, assim, o paciente é um todo para nós, a família do paciente é um todo para nós, né, e quanto à pergunta que a senhora fez em relação, a gente tem, como é que a gente monitora isso? Então, o paciente que vai sair de alta do hospital, a gente faz um contato pós-alta para esse paciente, para saber como é que ele está, se ele está bem, se tem alguma comorbidade que a gente precisa trabalhar, se ele não está, né, por exemplo, a gente até colocou, se não está tendo febre, se não está tendo algum sintoma pós-Covid, não só relacionado aos pacientes pós-Covid, mas se o paciente fez uma cirurgia de bariátrica, ou se o paciente, enfim, pelo motivo pelo qual ele veio para a internação, se ele está bem pelo aquele motivo que ele internou conosco. Então, a gente consegue monitorar esses contatos pós-alta, os enfermeiros fazem o contato, eles dividem uma escala de controle, para realmente saber se foi tudo bem, se o atendimento também foi bem, se ele se sentiu acolhido na instituição, né, se teria alguma oportunidade quanto à equipe para a gente melhorar e tratar e melhorar sempre o nosso processo do cuidado. Eu acho que é isso, né, Tanise? Acho que é isso. A gente treina o paciente, né, para que ele esteja atento ali em relação a um possível reaparecimento de alguns sintomas, né? Então, isso é conversado com o paciente durante toda a sua internação, né? Como, por exemplo, relacionados a taquicardia, febre, fadiga extrema, como ele já comentou, para que esse paciente esteja atento aos seus sintomas e possa, daqui a pouco, estar retornando à emergência, né? Que é a nossa porta de entrada para um possível retorno de atendimento. Vou dar mais uma cutucada em vocês. A enfermeira não é dona do paciente. Quem é dono do paciente é ele. É ele. Nós somos pessoas que tentamos ver e atender tudo ele, mas nós não somos donos. E isso é muito importante, porque às vezes a gente não ouve o paciente, porque a gente acha que, como a gente é dona, a gente sabe o que tem que ser feito. Assim. Erika. Então, não é. Eu acho que a Elisandra quis dizer, eu acho que eu entendi o que tu quis dizer, Elisandra, não que nós sejamos donos do paciente, é que quando a gente tem todas essas especialidades, né, e especifica, né, divide bem ali o pessoal de cada área, o que cada um cuida, aí entra o que a Florence Nightingale disse, a enfermagem é uma arte, né, daí a gente, não como dona, mas eu acho que eu entendi o que a Elisandra quis dizer, a gente que vai lá e junta todos esses pedacinhos, e transforma tudo isso de volta no paciente, no todo, na pessoa que tem sua história, que tem sua família, que vai sair dali e vai continuar tendo a sua história. Então, eu acho que aí é que entra toda essa questão que a enfermagem é tão complexa, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem que estar aqui, de um lado, como as meninas estavam fazendo instrumentos assistenciais e cuidando e compartimentalizando várias partezinhas que a gente tem de conhecimento, do outro lado, a gente tem que ser a pessoa que é humana, que enxerga a visão holística mesmo do paciente, e o entorno do paciente, o contexto dele, e aí a gente é enfermeiro. Não era isso, Elisandra? Exatamente. Eu acho que é bem isso, realmente. Eu acho que a gente trabalha muito isso nas nossas equipes, realmente, de um cuidado humanizado, um cuidado que o paciente ele é responsável por ele, a família, né? Eu falei na live de sexta, e o paciente entra de uma forma, ele quer sair melhor da forma como ele chegou aqui no hospital.
Então, a gente realmente tem que tentar proporcionar e evitar o dano no paciente da melhor forma possível e entregar esse paciente para a sociedade, para a vida dele, para ele ter uma vida mais, né, saudável, digna. Com certeza. É o nosso papel, né? A professora Terezinha Valduga ergueu a mão, acho que ela gostaria de falar, professora. Baixou a mão, não gostaria de falar. Não, eu baixei porque tu me chamaste. Boa noite. É que a Érica cutucou, cutucou, e aí eu só queria complementar, né, porque ela cutucou as enfermeiras de administração, e eu quero dizer que a importância da gestão, se tudo isso acontece, lá no Hospital Moinhos, gostei muito, Elisandra, de te ouvir, e a tua colega Tanise, é? Hã? Tanise. Isso, Tanise. Assim, eu cheguei um pouquinho atrasada, até perguntei qual é o hospital que estava se referindo, e aí a Miriam me respondeu que é o Moinhos. Então, dentro da área da administração, comigo eu perpassava todas as teorias, porque você trabalha com vários perfis, e as pessoas se identificam dentro dos seus perfis. Mas eu focava muito numa teoria que era a teoria comportamental, e alguns aspectos dos interrelacionamentos da teoria das relações humanas, né? Que é a teoria que trabalha o humano, o entendimento disso. E eu gostei muito da fala, porque o lado humano, principalmente quando se trabalha com muita técnica, com muito cuidado, com uma série de coisas, ele começa a se tornar um tanto frio e engessado, e as tuas ações e reações praticamente são essas. Então, esse é um aspecto, e isso independe, desde que tu seja o melhor gestor, que tu seja o superintendente e tal, você nunca pode esquecer do lado comportamental. E fecho contigo, Érica, quando tu diz, nós estamos tratando de gente, e essa pessoa tem um nome, tem uma cultura, tem uma formação, e a gente se apodera e se apropria, muitas vezes, disso. Então, muito bem observado, Érica, quando você coloca, que era uma das coisas que eu trabalhava muito. A gente tem, na enfermagem, que eu sempre fazia reflexão no sentido de procurar por que nós temos o muito inho, o meu paciente, a minha unidade, o meu tudo. Você fala com o enfermeiro, ele é possessivo. É dele, a unidade dele, os funcionários dele, ninguém mexe com meus funcionários, porque eu defendo... E a gente não é dona de ninguém, nem do melhor funcionário que tu tem trabalhando ali contigo. Então, o aspecto que a Érica está levantando, a gente tem muito presente, e eu não sei como é que isso tudo foi construído dentro do nosso percurso formativo, e a sustentação. A gente tem algumas culturas que a gente sustenta assim, medonho. E eu gostei muito quando você coloca o plano terapêutico. O plano terapêutico é o plus de tudo. O plano terapêutico, eu sempre, e estou falando como avaliadora, quando diz, tem protocolo disso, como é que isso está no plano terapêutico? E o plano terapêutico ele é construído com a equipe multiprofissional, interdisciplinar, ele é construído. E ele tem que ser checado com essa equipe diariamente. Então, quando vocês falam a importância, sim, muito mais do que o round, muito mais, porque às vezes se perde, muito mais, é o plano terapêutico. Nossa, aí você tem o perfil do paciente, aí você tem... Enfim, eu não queria dizer isso, eu quero parabenizar vocês, mas só que a Érica me desafiou como professora de gestão, e eu tenho meus princípios e meus valores que eu defendo muito, e um deles é deixar algumas culturas que a gente tem, que a gente... É impressionante como a enfermagem é tão possessiva que não consegue largar muitas coisas.
por mais inovação, tecnologia, enfim, né, a gente não consegue. Mas, enfim, eu só queria fazer essa observação, parabenizo vocês, porque, assim, nitidamente ficou presente a humanização. E é algo que tem que estar presente, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, porque a incerteza e a insegurança está por todos os lados. Obrigada. Realmente, verdade. Obrigada, professora Terezinha, pela contribuição. E professora Érica também. É sempre muito rico a gente ter essas trocas, assim, né? A gente poder refletir mesmo e ter criticidade no que a gente está fazendo. Elisandra e Tanise, eu acho que essa parte da humanização mesmo que a professora Terezinha trouxe é muito importante, né? E eu vejo que vocês têm focado muito nisso. Eu acho que para o paciente que está internado ali, considerando principalmente o pós-Covid, que é um paciente de uma pandemia, né, numa situação catastrófica, que envolve N situações políticas pessoais, né, tanto do macro quanto do micro, ter um carinho, ter uma atenção, né, ter um cuidado empático de verdade, deve fazer toda a diferença naquele momento, mas depois também, né, para esse paciente, para essa família, eles vão ter uma história de vida, né, com relação a isso que aconteceu, e a enfermagem, com certeza, tem espaço aí para deixar uma marca muito positiva, né, meninas? Hoje o som aqui não está muito bem. Eu acho que sim, Miriam. Eu acho que sempre a troca de experiência, eu acho que a gente sempre se enriquece quanto profissional, quanto ser humano, né? A gente teria mil coisas para falar em relação ao cuidado, a forma de trabalho. Se a gente fosse falar de processo, né? Como o Hospital Moinhos é totalmente um hospital, segundo o melhor hospital do Brasil, então a gente iria falar de práticas assistenciais excelentes que a gente faz, com muita qualidade e segurança, né? Mas eu acho que a gente quis falar um pouquinho, né? Eu trouxe a Tanise comigo, porque a gente ficou e fomos referência no Covid, hoje a gente é referência ali no pós-Covid, e essas trocas de experiência, elas nos fortalecem, nos fazem melhorar quanto profissional e quanto pessoa, né? A gente não sabe tudo, acho que a gente ainda vai morrer não sabendo tudo, né? Mas eu acho que o nosso papel quanto enfermeiro, principalmente agora na semana de enfermagem, é realmente dar o cuidado humanizado para esses pacientes, é fazer a reabilitação dele, é realmente garantir que ele saia de dentro de qualquer instituição com todas as orientações que ele precisa, todos os encaminhamentos, que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Que essas inseguranças, e que realmente eu concordo, o Covid ele gera muito medo e ainda continua gerando medo, a gente não sabe quando que vai terminar, né? Que a gente realmente tem que se cuidar, tanto é que a gente está aqui usando máscara, e a gente tem treinamentos eficazes toda semana, reforçando o cuidado em casa, com o pai, com a mãe, com todo mundo, e que é isso, eu acho, né, eu quero muito agradecer, né, pelo convite, de mostrar um pouquinho do hospital, né, e agradecer a Tanise, né, que trabalhou comigo na linha de frente todo esse tempo, foi a enfermeira responsável por construir os processos, né, a gente, supervisão se envolve, mas quem faz realmente são os enfermeiros que estão lá na ponta, né? Então, obrigada, Tanise, obrigada à equipe da D1, tem algumas pessoas que estão aqui com a gente, né? Por topar e encarar esse grande desafio, né? Eu falei, Miriam, né? Nós fomos e nós somos, né? Sempre vamos ser, né? Protagonista do cuidado, né? Eu acho que a enfermagem, esse ano desde o ano passado, a gente ganhou um espaço muito importante, né, no nosso caminho, assim, na nossa trajetória, né, da enfermagem, e tendo professoras, né, estudando, né, eu acho que sim, é super importante ler e estudar assuntos relacionados ao Covid, ali, quando tu me perguntou, né, Érica, não, a Miriam, sobre as lesões, Elias, tu já ouviu falar nas lesões que não vão ser mais classificadas? A gente tem um indicador que a gente então a gente estuda, a gente até não trouxe hoje, porque ainda é muito novo os assuntos, e para a gente não abordar coisas que a gente ainda não tem um engajamento e um embasamento técnico-científico realmente para falar sobre isso, né? Mas a gente poderia, em outro momento, só falar de lesão, em outro momento, só falar de acessos, enfim, falar de todo o processo de round, de plano de cuidado, de SAI, né, de todos os instrumentos que a gente tem, que aí vem a parte de gestão também. Mas muito obrigada. Eu gostaria, antes de saber se alguém tem uma pergunta a mais, se gostaria de fazer, pode ser ali no chat ou pode ser aqui.
Só para fechar, Miriam, já que eu cutuquei as duas, eu vou dizer assim, o hospital só é bom se vocês forem boas. E se o hospital de vocês está com esse índice, é porque vocês estão fazendo este papel. Tu dissesse isso, mas eu quero dizer, e mais saber ouvir uma opinião contrária e ter essa tranquilidade que vocês tiveram, isso mostra que vocês vocês estão num caminho de evolução, porque não é fácil a gente fazer esses confrontos. Eu e a Terezinha, que já somos macaca velha, quando nos dizem que a gente está errado ou não, ou que faz alguma crítica, a gente nem está aí, né, Terezinha? Porque a gente já passou. Quem é mais moço, às vezes, se recolhe, e ao se recolher, impede de crescer, e não é o que vocês fizeram. Então, vocês estão crescendo, quer dizer, vocês estão grandes, vocês vão crescer mais. Tá, obrigada. Érica, eu acho que nós somos um hospital que tem uma grande exigência, né? A gente, supervisor, somos acostumados a nos desafiar todos os dias, né? Em várias coisas de equipe, de trabalho em equipe, de um colaborador novo, não é um confronto, mas é algo que a gente precisa melhorar. Então, eu lhe agradeço por todas as sugestões, e é verdade, a gente tem que pensar fora da caixa, sim, muitas vezes, né? E a gente aprende com os mais velhos, sim, né? Que a gente está numa carreira de crescer e ouvir, né? Eu acho que isso faz parte do processo de amadurecimento da gente enfermeiro, saber ouvir, né? E eu acho que isso a gente tem, a Tanise e eu trabalhamos juntos há bastante tempo, a gente escuta e a gente tenta que isso, de qualquer forma, agregue na nossa carreira, agregue no nosso conhecimento e principalmente, né, para os nossos pacientes que são tudo para nós e é o porquê nós estamos aqui e escolhemos ser enfermeiros, né? Gente, falando tanto em paciente, eu gostaria de expor aqui um vídeo que a BEM-RS fez dos pacientes, não necessariamente de vocês, tá, Elisandra? É aleatório, assim, mas encarem como de vocês, porque é para todos nós, né? Para todos que, principalmente os enfermeiros que trabalharam e técnicos de enfermagem na linha de frente. Vamos assistir os pacientes relatando. Sempre quando eu oro, eu peço para Deus enviar seus anjos para me proteger. E eu tenho certeza que a equipe da enfermagem são os anjos que Deus enviou para cuidar de mim. Tão importante para mim naqueles momentos, eu tive tanta sorte de ter encontrado profissionais que zelaram tanto por mim, me cuidaram, me protegeram, sem contar no conhecimento que eles tinham, o profissionalismo com que eles lidavam para aplicar os procedimentos certos, na hora certa, naquelas situações que para mim eram surpreendentes e difíceis, eles lidavam com tanta maestria, com tanta tranquilidade, que me davam essa paz, essa segurança e a certeza que tudo ia terminar bem. Gratidão é a palavra que me ocorre agora. Obrigada por terem deixado a família de vocês para cuidar de uma pessoa que vocês não conheciam e mesmo assim terem dedicado tanto respeito, tanto carinho, afeto, profissionalismo. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês para sempre. Olá, meu nome é Kleber dos Santos Moraes, tenho 59 anos e sou natural de Porto Alegre. Em outubro do ano passado, eu contraí Covid e precisei ser internado. Durante 12 dias, eu fiquei hospitalizado e 7 dias desses, fui transferido para a CTI, quando meu quadro se agravou. Foi neste momento que eu conheci pessoas que passaram pela minha vida e nunca mais serão esquecidas. Eu até dei um nome de anjos de Deus, porque eram pessoas anônimas, né, e que fizeram toda a diferença na minha recuperação. Durante esse período, eu senti o carinho, a dedicação, o amparo, o amor que cada um desses profissionais transmitiu para mim. Todos os enfermeiros, técnicos e médicos e a equipe do hospital se desdobraram para que eu tivesse toda a certeza de que eu iria vencer e sair dessa situação. Então, hoje, se eu estou aqui dando esse depoimento, é por eles, porque eles acreditaram em mim, acreditaram na minha vitória, né? E eu sou eternamente grato. Tenho um sentimento assim, de carinho, de amor por cada um daqueles que se fizeram presente na minha vida, que lutaram, que sorriram, que
me falaram em algum momento, em algum procedimento, né, de apoio, dizendo que eu ia vencer. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu agradecimento a toda essa equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem que fizeram toda a diferença. Se hoje eu estou aqui, junto da minha família, foi porque eles acreditaram em mim. Muito obrigado, um grande abraço, com muito carinho, com muito amor que eu sinto por cada um de vocês. Parabéns, parabéns por essa profissão maravilhosa. Que continue lutando com humildade, com carinho, fazendo toda a diferença pela vida daqueles que são colocados no seu caminho. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço a cada um de vocês. Entram em extinção. Que legal, né, gente? É uma pequena homenagem aí que a gente recebe. Acho que foram 2, tem mais episódios depois, né? Mas já dá para sentir, assim, o calor que vem de volta, né? E o quanto que tem significado na vida do paciente, o que a gente faz nesse momento, que para ele é crucial, né? De vida ou morte, literalmente. Então, com certeza fica uma marca bem, bem positiva, uma coisa boa que a gente consegue deixar. Queria saber, a gente tem mais pouquinhos minutos, alguém mais tem alguma pergunta? Ou eu já posso ir dando encerramento, Elisandra e Tanise, vocês têm mais alguma coisa que gostariam de trazer? Tanise, não, eu encerro a minha parte, né, Miriam, muito obrigada pelo convite, a professora Rosália que me fez o convite, a Unicinos que eu fui mestranda na Unicinos, né, para nós, Moinhos, é um prazer estar aqui com vocês, a gente sabe que são realidades diferentes, hospitais privados, principalmente do nível Moinhos, quando a gente vai falar de um hospital público, né, a gente sabe que as realidades, eu lembro uma vez que eu fui fazer dar uma aula num hospital lá na Amazônia, né, e chegando lá, eles queriam saber o que a gente fazia de diferente no Moinhos para atingir resultados diferentes. Nada. Eram as pessoas, né? Então, eu encerro a apresentação dizendo que o Moinhos, ele não é feito de paredes, e sim de pessoas, a gente usa muito essa frase, eu falei isso na live na sexta-feira, e quem faz a diferença e o cuidado somos nós, né? Não adianta a gente ter a melhor tecnologia, o melhor processo, se a gente não tem a equipe e o melhor lá na ponta, que são as pessoas, o ser humano como um todo. Muito obrigada. A Tanise vai encerrar. Assim como a Elis, então, eu agradeço também o convite, né, para minha participação. Acho que foi bem válida a troca de experiência que a gente teve, né? E a gente pensou numa mensagem aqui que eu acho que condiz muito com o momento, né? Que diz o seguinte, que só sobrevive quem se reinventa. Os demais, cedo ou tarde, entram em extinção. Eu acho que tem muito a ver com a situação que a gente vem passando, né? Todos se reinventando para poder se manter aqui firmes e sendo úteis frente a toda essa situação que temos enfrentado. Com certeza. Elisandra e Tanise, parabéns a vocês. A gente agradece, né? Eu agradeço em nome da BEM a participação. É muito bom a gente ter essa proximidade, né? Com todos os hospitais, a gente quer ter essa proximidade de poder conversar mais, estar mais junto. Estão sempre convidadas vocês e todos aqui presentes na live a se aproximarem da BEM. A gente vai continuar tendo atividades. Eu lembro que amanhã a gente tem a atividade da Consiste, que é a Comissão de Sistematização da Prática de Enfermagem, do paciente com Covid e oxigenação por membrana corpórea, submetido a manobra prona, às 8 horas da noite amanhã, no mesmo link, né, a gente, então, tem um encontro marcado, e eu acho que é isso, então, pessoal, foi muito positivo, foi muito bom, espero que a gente possa se ver muitas outras vezes. Antes aqui, a Erika está me fazendo um sinal para não esquecer, vamos tirar uma foto. Vamos se posicionar com a câmera aberta, quem puder abrir a câmera, vestir o nosso melhor sorriso, quem não puder de máscara, fica de máscara. Prontos? 3, 2, 1. Acho que deu. Depois vai estar disponível lá no YouTube, quem quiser assistir. Agora já tem outras lives disponíveis, quem quiser acessar agora o YouTube da BEM. E essa aqui vai estar disponível, acho que semana que vem, lá. E, então, nesse mesmo link, às 8 horas. Até amanhã. Beijo a todos, um grande abraço. Até mais.